Pastor Jairo, irmão querido, alguns de vocês conhecem, foi meu professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Atualmente ele é pastor titular da Igreja Batista Pedras Vivas, lá em São Paulo. E está há muitos anos no ministério. Só à frente da igreja lá em Pedras Vivas são quase 40 anos. 30 anos à frente do ministério ali em Pedras Vivas. Muitos irmãos podem falar, não conheço que igreja que é, mas muitos de vocês já ouviram falar do Nutra. O Nutra é um curso que tem na igreja lá sobre aconselhamento. Eles têm outros cursos também, o PAT, eles têm uma editora. Talvez você não conheça a igreja, mas já leu livros da Nutra Publicações. E hoje, depois de muito tempo, muitos convites e apelos, o pastor Jairo abriu na sua agenda uma brecha para estar conosco aqui. E hoje, certamente, Deus irá usá-lo para falar no nosso coração. Homem muito capacitado. Tudo aquilo que você tinha dúvida na Bíblia, quiser perguntar, é hoje. Quando terminar, você pode abordar ele. Cadê o Marcos? O Marcos tem uma listinha de perguntas que ele falou que vai levar para o céu. Pode perguntar ao pastor Jairo, ele vai saber. Pastor Jairo, Deus o abençoe. Eu quero que você apresente sua família, todos que lhe acompanham. Sei que tem membros da sua igreja aqui também, estão meio divididos lá, são familiares nossos também. Hoje tem aqui a Gabi, acho que só a Gabi. A gente está fazendo assim, mas a Gia é daqui, a Giovana é daqui de Bragança. Pastor Jairo, Deus abençoe. Comunique para nós aquilo que Deus colocou no seu coração, tá bom? Apresente sua família para nós. A joia. Marcos, quem é o Marcos aqui? É você, tá certo. É com você que eu tenho que ter cuidado, né? Tá certo. Queria apresentar, estão vendo aquela foto ali, eu tinha cabelo preto ainda. Vai fazer muitos anos, eu não vou tirar essa foto do site em nenhum momento, porque me deixa mais novo. Bigode preto, ainda tinha alguma coisinha. Pedi para a Ivanice, minha esposa, essa morena linda de olhos verdes, ficar de pé. Do lado dela tem a Miriam, outra moça bonita que puxou a mãe. E o Daniel também veio comigo aqui visitar a igreja. Podem sentar, queridos. Nós queríamos muito vir. Estávamos esperando esse momento, foi uma alegria ter sido convidado. Não criei nenhum espaço na agenda, não. A gente pôs na agenda o que era para ser posto mesmo, era assim mesmo. Eu queria muito conhecer a igreja, já tinha ouvido falar bastante dessa igreja. E 2014 foi quando nós ficamos juntos no Nutra. Foi 2014, nós tivemos um bom tempo juntos ali. E eu queria muito ouvir do que acontecia aqui. A Isa, o pastor Marcos, nos contavam de como Deus estava conduzindo o trabalho aqui. Eu estava curioso em saber, e hoje Deus está me dando a oportunidade de conhecê-los mais de perto. Uma enorme alegria, que Deus nos abençoe nessa noite com a palavra dele, que vai ser exposta, e que ele fale ricamente ao nosso coração. São 7 anos, né? 7 anos é uma marca importante na vida da igreja, e quando eu me lembro, quando começou o trabalho aqui, eram poucos, bem poucos. Hoje eu estou ouvindo o irmão Nilson falar de um problema aos domingos. Baita e bom problema esse, não é? Essa é uma coisa muito boa de fazer. Certamente os irmãos irão encontrar um jeito de resolver essa questão. Nesses 7 anos que vocês estão fazendo, eu conheço a fama dos pastores e conheço a fama da igreja. E sei como a igreja e os pastores e os líderes zelam pela palavra pregada fielmente. E eu queria pensar num texto muito interessante sobre a nação de Judá. A semana passada eu passei a semana inteira dando aula em Brasília. E eu tive contato com alguns líderes muito interessantes, conservadores, sérios, e tive contato com alguns irmãos que frequentavam igrejas, como é que eu vou dizer aqui, talvez não tão interessantes. Eu sei que eram irmãos bem intencionados, muito bem intencionados, mas muito mal dirigidos. Um deles me levou para conhecer por dentro o Palácio do Planalto, o Congresso, né? E nós andamos lá no Congresso andando no Congresso, e ele disse, sabe que na minha igreja nós temos uma sala VIP? Lá no passado, sala VIP? Sala VIP, vocês já ouviram disso? Uma igreja que tem para alguns membros, determinados membros, uma sala especial,
onde os irmãos entram e tem ar-condicionado, tem aguinha, tem Coca-Cola, tem bolachinha, tem isso enquanto o culto acontece. E nem todos entram lá, alguns entram. E quando entra então uma determinada senhora que tem uma certa designação religiosa, prontamente as pessoas vão, 2 mulheres vão e pegam a sua bolsa e carregam a sua bolsa para ela não carregar a bolsa para a sala VIP deles. Eu fiquei pensando, bom, deve ser uma igreja de 50 pessoas, 5 mil. 5 mil. E nós temos aqui um grupo de 100 pessoas. Lá eu tive perto de grupos de 3 mil, 2 mil, e desse particularmente 5 mil pessoas faziam parte da igreja desse rapaz, dessa família que nos acompanhou, gentilmente nos acompanhou lá dentro do Congresso Nacional. E eu fiquei pensando, o que acontece com a igreja brasileira? Qual o problema? Seria só um problema dos líderes da nação ou dos líderes do nosso país que estão sob suspeita? Ou seria um problema dos líderes religiosos, nós que ensinamos a palavra, pastores e professores, que têm o dever de ensinar para o povo de Deus a palavra de Deus fielmente e não o faz? Essa é parte da coisa. Parte do problema é esse. E eu fico feliz em saber que nós temos em Bragança uma igreja como a vossa, que eu posso vir a qualquer momento aqui, eu sei o que eu vou ouvir, eu não vou ser pego num sobressalto. E eu fico feliz em saber que tem essa igreja em Atibaia. Eu tenho ali o pastor Pedro Vazen, também cuidando lá daquele lugar, eu já não via faz tempo seus filhos, enfim. E eu fico feliz em saber que em São Paulo tem um grupo também. Eu acho que Guarulhos está começando mais um também. Está indo. Que bom. Porque de fato a gente precisa ter essa mensagem sendo pregada. Mas você sabe o que acontece de mais desastroso? O problema não é só um problema dos líderes. Esse não é um problema só dos líderes. Nem é apenas um problema dos professores. Nem tampouco é um problema apenas dos pastores. Esse é um problema do povo. E certamente, como diz a palavra do Senhor, em alguns livros proféticos, em alguns deles você vai ver isso, e num especial diz, assim como é o povo, é o sacerdote. O povo reflete a liderança reflete o povo, e isso é algo que a gente precisa lidar. Se o povo não aceitasse algumas ações, algumas mensagens, certamente algumas lideranças não teriam o espaço que tem hoje. E isso seria muito bom para o Evangelho. Muito bom para o Evangelho. Enquanto eu ouvia alguns bate-papos, não é? Alguns bate-papos lá no curso que eu dava, eu fiquei pensando, puxa, onde está o problema exatamente de tudo? E certamente dos líderes, dos pastores e do povo, tem um lugar que eu queria que você abrisse comigo para você ver de onde procedem os meus enganos e os meus erros teológicos e os meus erros práticos, dinâmicos, éticos, morais. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, ele vai falar um pouquinho sobre o povo. Deixa eu dizer para você aqui. Você tem aqui um texto onde o livro de Jeremias, depois de quase 700 anos, aproximadamente 700 anos, desde que saíram lá do Egito, até o momento em que Jeremias está acompanhando 5 reis, é o período que cobre o ministério dele, ele acompanha 5 reis, desde o rei Josias. Se passaram 700 anos de advertências frequentes de Deus aos líderes da nação, aos profetas, aos sacerdotes e ao povo. 700 anos. Quando você chega no livro de Jeremias, você tem um homem sofrido, um indivíduo que recebeu de Deus uma incumbência duríssima, de pregar uma mensagem duríssima a um povo duríssimo.
e que certamente não teria o retorno nos 40 anos de seu ministério, e que seguramente ele seria alguém que viveria solitário. Olhando para a história desse homem, ele foi proibido num dado momento de casar, e Deus não lhe permitiu família, nem esposa, nem filhos naquele momento. Ele não teve o apoio da sua casa e da sua família, que o abandonou. Ele não teve o apoio dos amigos da sua cidade, porque os amigos da sua cidade queriam matá-lo. E ele não teve o apoio dos sacerdotes e dos homens que estavam incumbidos de pregar nos seus dias, porque eles pregavam mentiras. E ele ficou sozinho. Sabe o que é isso? Sabe o que é 40 anos ministrando e você tem apenas 52 capítulos em 40 anos, refletindo esses 40 anos? Isso significa que a manifestação de Deus para esse homem se deu de tempos em tempos, e durante muitos anos de dureza, ele teve que viver simplesmente pela fé. Não havia um Deus que chegava para ele e dizia: eu estou contigo, num dado momento. Depois de algum tempo o Senhor aparecia e dizia: eu te escolhi. Mas durante muito tempo esse moço teve que viver a vida dura dele sozinho. Quando todos diziam: vocês estão errados, você está errado. Quando os da casa diziam: você está errado. Quando os sacerdotes diziam: você está errado. Quando os da cidade diziam, e ele não tinha um Deus aparecendo naquele momento, ele tinha que continuar fazendo o que ele fazia pela fé. É incrível isso aí. De certa maneira, isso revela ou reflete um pouco, talvez, dos 7 anos da história dessa igreja, que prega e algumas vezes talvez não tenha a compreensão de alguns, ou quem sabe não tenha o apoio de tantos outros. E certamente eu queria encorajá-los a imitar o exemplo de Jeremias, que a despeito do que possa ter acontecido ou que possa acontecer, ele nunca deixou de fazer aquilo que Deus o convocou para fazer. Mas eu queria pensar na natureza dessa coisa que desvia a igreja do caminho por onde ela deve andar. E essa é uma coisa genérica, abrangente, nos alcança a todos. E nesse sentido eu queria pensar com você que as escolhas que você fizer, as escolhas que eu faço, as escolhas que nós fazemos, revelam a quem adoramos ou de quem dependemos. Lembre-se disso. As escolhas revelam de quem se depende, a quem um coração adora. Capítulo 17. O pecado de Judá, verso 1, está escrito com um ponteiro de ferro, com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Eu tenho um poeta lá na igreja, e ele é um homem que está gravando seu 2º CD, e eu disse para ele: cara, se isso fosse uma coisa dita de um indivíduo falando das coisas boas da alma dele, seria poético, lindo, né? Mas não é, não tem nada de bonito aqui. O homem foi criado e ele nos deu a condição, Deus nos deu a condição de sermos criados como seres adoradores. E como um ser adorador, eu preciso decidir, nesse sentido, a quem eu vou adorar. Esse é o problema de Romanos capítulo 1. Esses indivíduos que aí estão, pelos quais a ira de Deus se revela do céu todos os dias, todas as horas, enfim, faz isso porque eles, tendo conhecimento de Deus, não reconhecem como Deus, nem lhe dão graças, se tornam nulos em seus raciocínios, substituindo e pervertendo a verdade, trocando a adoração devida a Deus pela adoração a animais, répteis, aves, enfim, peixes ou pessoas. Deus nos fez seres adoradores. E nós pervertemos essa adoração, todos nós, desde o jardim. Essa adoração foi corrompida naquele lugar
E Deus nos deu condição de fazer escolhas. Se você abrisse, não precisa abrir, Juízes capítulo 10, verso 13 e verso 14, diz: eu livrei vocês tantas vezes de tantos povos da terra. Eu tirei vocês de onde vocês estavam e livrei dos sidônios, livrei de tantos outros que lá estavam. E o que ocorre é que vocês escolheram outros deuses. E ele diz, verso 13, Gabi: ide aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no dia da adversidade. Uau! Incrível, não? Ide aos deuses que escolhestes. Eu tenho dito isso para alguns indivíduos lá na nossa igreja que chegam, muitos chegam e passam pela igreja e vão embora e não ficam, mas querem ser aconselhados. Alguns envolvidos com pornografia, alguns envolvidos com todo tipo de maldade, enfim, drogas. E depois de algum tempo de conselho, eles não suportam o conselho bíblico e saem. Então eu digo para eles: ide aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no dia da adversidade. Se é isso que você quer, é isso que você tem. E certamente você vai trocar o Deus vivo, o seu refúgio, por qualquer outra coisa que não é Deus. E isso vai custar muito caro para você. Deus nos fez com um coração adorador. Agora, veja só como ele diz aqui no verso 1, como as marcas do pecado estão gravadas profundamente no coração do homem. Elas estão registradas com diamante pontiagudo gravado na tábua do coração. É como se fosse aquele troço que eu não lembro o nome agora, a minha esposa tem, o pirógrafo, né? Só que ao invés de queimar, é um diamante que corta. E ele pega e faz a marca no coração. O pecado está gravado lá. Eu começo a olhar para a causa de muitos dos nossos problemas teológicos, muitos dos nossos problemas eclesiológicos. Eles estão com o nosso coração cheios de marcas do pecado. Mas o texto é tão interessante que, embora essas marcas sejam visíveis, estejam gravadas no coração, elas são visíveis pela adoração desse indivíduo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos altares. Aquilo que o indivíduo tem registrado dentro do seu coração se expressa através daquilo que ele ou a quem ele adora. E considerando um altar nos dias de Jeremias, aonde ele tinha algumas pontas, e alguns comentaristas atribuem que eles tinham pontas mais altas, aonde sinalizava que ali era um lugar de adoração, os seus nomes, o pecado está registrado no seu coração e também escrito lá. Ou seja, ele se manifesta e ele tem uma característica: altares edificados nos dias de Jeremias informavam, evidenciavam que havia um pecado gravado com ponta de diamante no coração daquele povo. E esse texto ele é rico, porque na verdade quando esse indivíduo ele tem esse pecado gravado lá, ele vai passar isso para uma geração futura. Pais não sabem disso. Quem sabe, daqui a uns 50 anos eu escrevo um livro. Até lá eu estou na glória, não preciso de livro nenhum. Mas eu estou pensando muito num livro e estou começando a recolher material para isso. Estou pensando muito no currículo oculto de uma família. Uma família, a sua família, a minha família, essa igreja, a minha igreja, a igreja que eu pastoreio, a igreja que o pastor Marcos pastoreia, todas elas, todas as instituições, todas as famílias têm um currículo oculto, algo que eu necessariamente não quero comunicar, mas eu comunico. Não é alguma coisa que eu ensino de maneira formal, mas eu ensino. Não é algo que ocupa a minha mente no sentido de planejei fazer, mas eu faço. E isso passa para a geração seguinte, e os meus filhos absorvem aquilo que eu não queria ensinar, mas eu peguei aquilo. E quando você olha para esse texto,
dessa família, ou dessas famílias de judeus, que tinham um pecado gravado no coração ali, e nas pontas dos altares fizeram escolhas idólatras. Verso 2, seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Os próprios filhos e a geração seguinte estava recebendo da geração anterior uma influência que seria levada para a geração seguinte e assim sucessivamente. E aquele pecado gravado no coração com pontas de diamante, cuja expressão se via na forma como se adorava, agora está sendo também comunicado a uma segunda geração. Incrível isso, não é? Então, quando nós estamos pensando em 5.000 pessoas que estão envolvidas ali com uma sala VIP, uma corrupção, certamente, uma corrupção de adoração, de teologia, de eclesiologia, de bom senso, enfim, e de qualquer outra coisa. Eu estou vendo aqui os filhos seguindo os caminhos dos pais. Mas muitas vezes, nós não queremos ensinar. E ensinamos. Então, eu tenho um filho pastor, pastoreia comigo a igreja. E de vez em quando ele vai pregar, e quando ele vai pregar, ele tem os mesmos cacuetes que o pai. E tudo que o pai faz meio torto, ele faz também. Mas eu nunca quis ensinar isso para ele. Eu nunca pretendi que ele replicasse as levantadinhas de pé que eu dou de vez em quando eu estou em algum lugar. E aí ele está lá na frente, de repente, quando eu olho, ele está cantando, olhando aqui, e ele faz assim. Eu digo, Senhor, pesa, né? Teologia da mesma forma. Eclesiologia da mesma forma. Embora muito do ensino formal seja feito aqui, tem muito de um ensino oculto que não é feito aqui. E que tem um poder danado de influenciar. E que nós temos condição de lidar. Esse, eu penso que é o alcance do mandamento. Essas coisas vão alcançar as gerações e vão alcançar a terceira e quarta geração. É a influência que vai chegar lá. Embora Deuteronômio capítulo 24, verso 16, diga de que cada um é responsável pelo seu pecado, a influência daquele pai alcança gerações e gerações e gerações. É uma influência tal que um filho tenderá a repetir os mesmos pecados dos pais, sem que ele deseje fazer isso. E é isso que acontece no movimento. Um líder replica no outro, que replica no outro, que replica no outro, enfim, até que a luz da verdade, da palavra, salta, o Espírito ilumina aquele indivíduo, e ele olha e diz, como esse meu amigo que me levou para o congresso, sexta-feira passada, ainda dava para entrar lá sem a polícia. Então ele disse, de repente meus olhos brilharam, quando eu entrei na igreja que eu estava dando aula, e o pastor de lá pregou a palavra, e de repente surgiu algo novo, e eu disse, é isso. E então ele deixou aquele grupo de 5.000 pessoas. O que ele ouviu? Tome muito cuidado, viu? Porque você tem uma filha pequena e a gente não sabe o que pode acontecer com ela. A isso eu dou um nome, né? Terrorismo teológico. É isso, pastor Pedro? É isso? Para dizer o mínimo possível de dizer aqui numa pregação. E certamente aquele moço disse, puxa vida. Por isso, teólogos, pastores e povo, quando Deus está falando aqui, Ele não está dizendo exatamente dos líderes só. Ele está falando do povo também. Porque pode ser que um povo se escude nos erros dos seus líderes, e então culpe os seus líderes por aquilo que Deus também responsabiliza o povo. E aqui ele está dizendo para profetas, ele está dizendo para sacerdotes, ele está dizendo para o povo. Os seus filhos estão juntos com vocês
embaixo das árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Filhos seguiram o pai na idolatria. Que tragédia nacional! Pecados dos pais podendo induzir os filhos em práticas que vão trazer problema não só para a família, mas vão trazer problema para a igreja e certamente vão trazer problema para a nação. Como se isso não fosse muito grave, verso 3 e verso 4. O monte do campo, os teus bens, os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos, na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Vocês vão sofrer as más consequências das suas escolhas. E ele está dizendo claramente, você tem um coração cujo pecado tem as marcas bem gravadas, cujas expressões estão aonde se adora, cujas consequências alcançam os filhos e elas expandem, e eu perdi a herança. Quando o indivíduo tem um coração que ele não quer adorar o Senhor, provável e possivelmente poderá ser que ele enfrente a perda de bens ou a perda daquilo que é precioso para a família, e nesse caso ele estava perdendo a herança. Capítulo 20 de Jeremias, verso 5, diz exatamente a mesma coisa. A nação de Judá fez as escolhas e teve que lidar com as respectivas consequências. Essa não é uma mensagem que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta de fazer tudo errado e ter como consequência algo bom. E se de alguma maneira chegam para ele e dizem, bom, você fez, isso tem consequências. Ele diz, isso é muito duro. Isso é muito duro. E então ele vai olhar para isso e vai dizer, o Senhor vai olhar para isso e vai dizer, eu não sou brasileiro. Não tem jeitinho. E você precisa saber que as suas escolhas, elas definem, elas vão exemplificar quem você está adorando. Note bem o que está escrito aí nos versículos seguintes. Coração da nação veio à tona. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E essa é uma frase que ele começa os ditos de sabedoria com um vigoroso assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu tenho um membro na minha igreja muito querido, um homem grande, forte, e ele disse para mim, pastor, eu venho de uma igreja que não decide nada. E eu chego aqui e encontro uma igreja onde toma decisões importantes e duras. Eu prefiro uma decisão errada do que uma não decisão. O que ele quer dizer é, continue fazendo ou declarando, assim diz o Senhor, continue tomando decisões, faça as escolhas, ainda que sejam duras, ainda que sejam difíceis, não deixe de fazê-las. Mas aqui, olha só como Deus está dizendo o seu vigoroso, assim diz o Senhor, maldito, uma expressão dura essa, né? Bem difícil essa. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele está voltando lá para o versículo 1 e está dizendo, olha só, um dos pecados gravados no coração. Ele não quer confiar no Senhor, mas ele tem o seu coração gravado com uma confiança naquilo que não é confiança, de jeito nenhum. Confiar em recursos humanos como fonte de segurança é oposta a essa confiança no Senhor. Não são diferentes, são opostos. Não são diferentes, são opostos. Eu tenho vários amigos que são bem-sucedidos na vida. Muitos deles. Alguns têm a possibilidade de sair do país ocasionalmente para fazer alguma coisa fora do país na sua função. Eu tenho dito para eles,
Quantos conselhos você recebeu para não ir? E um deles disse, todos os homens e famílias com quem eu conversei da promoção que eu poderia ganhar em algum lugar, e um deles em algum tempo, já vai fazer alguns anos isso, me disseram, vá, porque você vai para tal lugar. Uau! Eu perguntei para ele, você precisa ir para tal lugar? Você precisa ser promovido para essa função? Eu não estava pensando de que a promoção não era bem-vinda, e nem tampouco que mudar de país também não é bem-vindo. Eu estou pensando no caso dele, para onde você vai, tem uma igreja que pode assistir você. Você pode ministrar nesse país aonde você vai? Ele disse, não tem igreja lá perto. Você vai ficar quanto tempo? Pelo menos 2 anos. Você vai expor sua família a 2 anos, de uma não influência de ninguém, uma igreja, um corpo local, para você ter uma realização profissional, ou talvez um suporte financeiro futuro. É aí que está a tua confiança? Você precisa disso? Não, eu não preciso. E aí eu tenho uma frase que todos na minha igreja já conhecem muito bem. Eu digo para ele, avalie bem. E ele sabe que quando o pastor diz avalie bem, ele tem embutido atrás dessa expressão, pensa bem, isso não é melhor mudar de ideia. Avalie bem. Você está confiando de que a empresa vai te manter lá e você está fazendo um pé de meia hoje porque você quer garantir o seu futuro? É isso que você está me dizendo? Você não quer depender do Senhor também ficando aqui, servindo na sua igreja, continuando a discipular pessoas que não vão te dar nada em troca, e ensinando pessoas e dando dinheiro para pessoas aqui que nunca vão retribuir você, e você visitando pessoas que jamais darão para você o reconhecimento que você teria nesse país bonito pra caramba, a cidade era bonita pra caramba. Eu estou olhando para isso e estou dizendo, puxa vida, vê bem, avalie bem. Maldito o homem que confia no homem. Se em 2 anos você não tiver o cuidado de um povo porque você queria uma realização pessoal, isso poderá pôr em risco a vida da sua esposa e a vida dos seus filhos. Até que horas eu tenho para ir aqui, pastor Marcos? Pode ir? Faz isso? Não faz assim para mim não. Faz assim. Confiar em alianças humanas e não depender do Senhor revela de quem o coração depende, ou a quem ele adora. E certamente eu posso ter desejos legítimos, mas eu preciso sondar meu coração. Quando você olha para o Salmo, eu queria que você abrisse comigo, eu vou pegar a NVI que está aqui na frente, Salmo 146. Deixa o dedo aí, só para você ver um texto. Salmo 146. Versos 3 e verso 4. Não confiem em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Não põe a tua confiança nisso. Eu disse lá na minha igreja que eu tinha um amigo, tenho um amigo querido ainda, americano, e ele estava no Brasil, preparando a ida dele de volta para os Estados Unidos, já idoso, no dia que as 2 torres gêmeas em Nova York caíram. E ele disse, eu tô na caminhada com ele, ele foi professor do Nutra no primeiro ano, e na caminhada com ele eu disse para ele, como é que você está fazendo? Você já está aí com alguma idade, o vigor acaba, né? A gente vai sentindo o corpo ficar um pouco mais débil, né? Ele disse, eu estou guardando alguns trocados lá nos Estados Unidos, aplicando em ações. No dia que... e é isso que eles fazem lá. Para eles viverem uma vida mais ou menos razoável. Um ministro que ministrou a vida inteira. Uma vida com limites. Não é uma vida para esbanjar, não. Uma vida com limites. E naquele dia que caiu, ele me ligou e disse, Jaro!
Vamos matar todos esses árabes. Ele ficou nervoso. Eu disse, não, calma. Vamos esfolá-los primeiro, depois... Eu disse, não, meu amigo, não é assim, vamos devagar. Você está tomado de emoção, fica aí. Né? Naquele dia, depois que os eventos passaram, ele perdeu $50 mil das suas aplicações. Naquele dia. A última vez que eu vi, a esposa estava trabalhando como vendedora numa loja de cosméticos. Quando o espírito dele se vai, eles se voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Que coisa impressionante essa. Pecado de Judá gravado no coração, com ponta de diamante, passado para os filhos, perdendo as heranças. Maldito esse homem que confia no homem e faz o seu braço mortal a sua confiança. Emprego dá para a gente alguma segurança. Eu fui funcionário muitos anos de um banco inglês, mas é alguma segurança. Se eu tivesse continuado no banco, o banco fechou as portas e voltou para Londres. Eu não sei aonde eu estaria nesse momento. Aquele que coloca confiança em qualquer coisa, conta corrente, dinheiro, recurso, promoção, país, promessa, e não no Senhor, ele vai ser qualificado de uma maneira horrorosa por Jeremias. Você é uma pessoa maldita. Porque o pecado está gravado lá no coração. E aí então ele vai dizer, essa maldição tem uma evidência. Como é que se evidencia essa maldição? O verso seguinte, será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitada. Deus transforma o ambiente do ímpio de algo excelente para algo horroroso. Salmo 107, verso 33 e 34. Ele é capaz de tornar o que é viçoso em seco, os rios em deserto. É isso que diz ali o texto. A ideia aqui é que essa pessoa vai se tornar infrutífera. E de fato é isso que eu digo lá para o meu amigo, quando ele tem essas oportunidades. Pense bem se você vai continuar sendo frutífero como você é aqui. Talvez você seja muito mais reconhecido depois de ter ido para lá. Talvez você volte muito mais rico do que jamais imaginou. Mas eu não sei se você continuará sendo frutífero. Sem dúvida alguma. E você precisa avaliar. Um amigo meu foi assumir uma função de extrema importância num país da Europa. E ele disse para mim, pastor, muito conservador, um homem sério, família linda. Ele disse para mim, eu vou para ficar 2 anos apenas. Chegou lá, ele era o cabeça de uma teia grande. Depois de 2 anos, ele disse para mim, eu acho que agora meus filhos estão começando a lidar bem com a língua, eu acho que eu vou ficar mais 1 ano. E ele veio para o Brasil e depois de um tempo ele disse, minha esposa e meus filhos já têm a cidadania. E eu não sei se volta mais. Porque é tão bom viver naquele país. Não tem os negócios que nós temos aqui. Não tem aqui pertinho de vocês Polícia Federal indo em sítio fazer alguma coisa. Enfim, é tão bom. Quem diria que Atibaia estaria no mapa, né? Seria conhecido no Brasil inteiro, né? Bom, pelo menos um pedacinho da mata, né? Vai ser conhecido ali aquele. Ai. Lá não. E eu disse para ele, como é que é a igreja lá? Ele falou, a igreja recebe dinheiro do Estado. Tem tanto dinheiro no país, que o Estado diz, você não quer fazer uma missão de bondade lá no Brasil? Nós damos dinheiro para você ir lá na zona leste de São Paulo fazer um ato de bondade. De tanto dinheiro que tem no país, voltar para o Brasil para quê? E eu estou dizendo para ele, que bom. E a igreja é boa? Ele falou, é uma igreja de linha carismática. Talvez você devesse ter ficado por aqui. Hoje, certamente,
Talvez tenha aí algumas centenas de empresas que possam empregá-lo pela posição que ele tem. Mas eu não sei quantos mais ele vai poder influenciar. Nesse indivíduo não tem seiva, não tem viço. Salmo 37, 35 e 36, versículos 35 e 36 dizem que ele é palha, ele não é nada. Eis o ímpio, passei e vi, passei de novo e não vi. Acabou, não é nada. Ele é um indivíduo que sumiu. Uma vida condenada a desfrutar das suas próprias escolhas idólatras. Apartou seu coração de depender de Deus, colocou sua confiança em homens, em algo ou em alguém, e aí viveu a sua vida. Vou dizer para você o que um servo de Deus disse, uma frase maravilhosa. Espero que você grave. Eu sei que vocês estão pondo algumas coisas aí, né? Olha só que frase é essa daqui, muito boa. Um servo de Deus disse uma vez assim, e muitos disseram, por isso eu não sei atribuir a quem é o autor dela, porque ela remonta já a algum tempo. A nossa vida aqui na Terra, ou melhor, a terra é o único céu que o ímpio desfrutará. A terra é o único céu que o ímpio desfrutará. E o único inferno do que teme ao Senhor. Que bela frase, não? Tudo que você tem de dor é aqui, 80 anos. 85, talvez 90. Tudo que eu tenho que passar de ruim está aqui. Depois, a eternidade toda, desfrute. O céu do ímpio é agora, aproveite. Aproveite. Porque um só minuto, disse Tozer, o primeiro minuto no inferno o fará esquecer todos os privilégios que ele obteve aqui. O primeiro minuto no inferno fará esquecer todos os privilégios que teve aqui. É assim que ele se torna maldito. É assim que ele se torna maldito. Alguém que vai morar nos lugares secos, alguém que não tem vida, alguém que não tem viço, alguém que é palha. Acabou. Acabou. Em contraste com esse, o Senhor coloca algo interessante como encorajamento. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Em contraste com ele, esse profeta, ele coloca o exato oposto, que confia no Senhor é bendito, e essa bênção, da mesma maneira, se evidencia. Verso 8, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Alguém frutífero. Mas aonde esse indivíduo está sendo frutífero? Ele tem o coração dele confiando no Senhor. É de onde vêm os nossos problemas teológicos. Porque o primeiro, aquele cita, é um povo que adorava ídolos. E que tinha a confiança posta, enfim. Não eram só os líderes, era o povo. E aqui ele está dizendo, esse indivíduo, parte do povo, que é bendito, é aquele indivíduo que coloca a confiança no Senhor. E ainda que ele fique sozinho, ele continua sozinho, sendo fiel a Deus, que é o que eu espero que essa igreja faça. Verde, dando fruto, com as folhas aparecendo, com as raízes indo em direção à terra. Jeremias 2,13, 2 males cometeu esse povo contra mim, a mim me deixaram manancial de águas vivas, manancial de águas é o Senhor, e cavaram para si cisternas rotas, que não retém água. Essa água é o próprio Senhor. E isso depende de pastores e povo, caminhando juntos, sendo frutíferos, plantados junto a esses ribeiros que são originados no próprio Deus. Eu poderia dizer para você aqui o que alguns homens do Antigo Testamento disseram sobre esse homem aqui, que a folha dele é verde. Eu poderia dizer que no Salmo 40, só vou mencionar para você saber aonde está, para ficar registrado se estão gravando.
ele é feliz, bem-aventurado esse indivíduo que ele abandona os ídolos e confia no Senhor, feliz por abandonar a idolatria. Feliz esse indivíduo. Feliz, capítulo 34, verso 8 do livro de Salmos, feliz o indivíduo que se refugia no Senhor, que não confia num homem, não confia num ou não confia em outro. Eu tenho dito isso para alguns indivíduos que às vezes investem financeiramente na minha vida. Eu digo, muito obrigado por sua ajuda, mas eu queria que você soubesse que quem me sustenta é o Senhor. Então, não precisa muitas vezes dizer, eu vou cuidar de você. Não, eu sei que quem vai me sustentar na vida não é você, nem outro, nem aquele, nem o outro, é o Senhor. E se o Senhor quiser usar você ou outro ou alguém, Ele vai usar, mas é Ele quem faz. Isso me deixa livre para eu viver minha vida sem dependência. Feliz o que confia no Senhor para a vida, Provérbios capítulo 16. Vários autores foram escrevendo, salmistas diferentes, falando da palavra do Senhor. Salmo 146, a continuação que nós não lemos. Esse indivíduo é feliz porque ele confia no Criador. É a mudança diferente desse outro que está lá. Salmo 1, feliz esse homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não confia neles. Esse é o desejo nosso de uma igreja que floresce, porque o coração de líderes e do povo não está colocado em alguém ou em algo, nem num nome, nem numa placa, mas colocado no Senhor. Palavra de encorajamento enorme essa daqui. Por fim, não despreze alguns contrastes que o salmista faz. E esse eu quero ler com você, Salmo 118, 8 e 9. Eu já estou acabando, viu? Não precisa balançar o relógio não para ver se quebrou. Salmo 118, 8 e 9. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Eles não são segurança nenhuma para nenhum de nós. As escolhas revelam a quem um coração adora ou de quem ele depende. Aí aparece o verso 9. O verso 9 é um verso interessante. Agora, eu espero que você entenda bem o contexto onde ele está inserido. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? E ele chega numa conclusão de que esse coração cujo pecado está lá gravado com ponta de diamante, esse pecado que está lá registrado e que se manifesta naquilo que nós adoramos, em quem nós confiamos, de quem nós dependemos, ele está dizendo, esse coração é enganoso. E ele pergunta, quem conhecerá? É quase a pergunta do Chapolin Colorado, né? Quem, como é que ele falava? Quem? Ele fazia lá o gestinho dele. Faz tempo, né? Faz tempo. Chapolin Colorado faz tempo. Os propósitos e as inclinações do coração do homem são águas tão profundas e tão turbulentas que só podem ser discernidas perfeitamente por uma pessoa, o nosso Deus. Perfeitamente por uma pessoa. O nosso Deus. O profeta está dizendo, esse coração, ele é enganoso. E é por isso que nós temos sala VIP, por isso que nós temos bênção de não sei o quê, e é por isso que nós temos um indivíduo que sai para dizer que a palavra de Deus não é palavra de Deus. A faculdade que tem atrás da minha casa, ela diz que Gênesis não é inspirado, que Jonas não é inspirado, que Apocalipse também não. Eu estou ali pensando, agora eu entendi porque não nasce nem capim no fundo da minha casa. É tanta heresia, não é?
ele está se referindo a esse coração como enganoso. Um amigo meu foi fazer doutorado lá e ele entrou assim, numa sala, e o professor estava com um cachimbo, soltando assim as baforadas de fumaça, e quando ele entrou na sala, o professor disse: esqueçam tudo que vocês aprenderam sobre Deus, porque agora vocês vão aprender a verdade. Uau! Eu disse: o que você está fazendo aí, rapaz? Sai fora daí. Vai para um lugar que você pode, enfim. Mas quando a palavra de Deus é colocada como dizendo o coração é enganoso, essa palavrinha enganoso, ela aparece, por exemplo, em Isaías 40, verso 4, não precisa abrir lá. Todo o terreno desnivelado será aplanado. A palavra desnivelado é a palavra enganoso aqui. O coração, ele é um terreno desnivelado. É por isso que ele não dá para confiar nele, porque ora eu vou cair de um lado, ora eu vou cair do outro. Ele é um terreno desnivelado. E você vai ver essa palavra aparecendo no livro de Oséias, capítulo 6, verso 8, também referindo-se a essa mesma palavra como mancha. O coração é um terreno desnivelado e manchado. Dá para confiar? É isso que ele está dizendo, enganoso é esse coração, não é confiável. E o profeta acrescenta ainda mais um agravante aqui, mais do que todas as coisas, é um intensificador, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Essa palavra corrupto aparece em Miqueias capítulo 1, verso 9, como doente. O coração é um terreno desnivelado, manchado e doente. Maldito o homem que confia no homem. Por isso que os pecados estão gravados. De onde vêm as teologias? Daí, desse lugar. De onde vêm práticas eclesiológicas? Desse lugar. E é por isso que eu preciso tomar cuidado, não só com o ensino dos líderes, mas com a disposição do povo. Provérbios 28, 26 diz que quem confia no seu próprio coração é insensato. E aí, você não pode deixar de lembrar que você não pode ouvir seu coração. E quando alguém disser, ouça o seu coração, eu vou dizer diferente para você, instrua o seu coração. Ensine o seu coração. Ministre ao seu coração. Não ouça o seu coração, porque o seu coração é desnivelado, manchado e doente. O meu também. Muitas das confusões que eu arrumei com a minha esposa, eu percebi quão desnivelado era o meu coração. Muitas das exigências que eu fiz a ela, eu percebi quão manchado era o meu coração. Quantas vezes? Inúmeras. Mas eu estava ouvindo o meu coração. Eu queria me alegrar, eu queria fazer o que eu queria. Eu queria que a minha vontade fosse feita. Eu queria que os meus desejos atendidos. O seu coração é desnivelado, querido, querida, e o meu também. E o que nós temos e poderíamos fazer é instruir o coração, e ao invés de confiar nele, volta para cima, confia no Senhor, bendito esse homem. E o capítulo inteiro, essa primeira parte vai fazendo sentido, não é? E então ele diz, quem pode conhecer esse coração intensamente? Deus mesmo responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. De alguma maneira, o livro de Provérbios, capítulo 20, verso 5, diz que águas profundas são os propósitos do coração do homem, e o homem de sabedoria sabe trazê-los à tona. De certa maneira, a sabedoria é capaz de trazer à tona aspectos de um coração profundo, dessas águas profundas, mas não perfeitamente. Perfeitamente, só o Senhor, eu, o Senhor, faço isso. Mas eu conheço o que você pensa, sei o que está no seu coração, porque eu quero dar para você
a paga, a recompensa daquilo que está lá. Ou você confia no Senhor, ou você não confia nele. Ou você é bendito, ou não. E ele diz, eu sei, esse versículo para mim é intenso, porque tem conforto nele. E quando eu estou sofrendo em dor e muitas vezes sozinho, eu posso descansar no fato de que o Senhor conhece, como diz o texto, esquadrinha, Ele prova os pensamentos, Ele conhece perfeitamente o que está lá. Mas é também assustador, porque quando eu tenho as minhas motivações corrompidas, o Senhor conhece perfeitamente o que está lá. Ao mesmo tempo que consola, esse texto, ele pode desolar tanto quanto consolar, mas eu espero que você esteja sendo desafiado por ele. Assim como essa ave, que rouba ovos de outras aves, que não é a perdiz, é uma ave que grita, mas põe no ninho, esperando que o bichinho nasça e de repente olhe e diga, mamãe. Só que, como ela roubou o ovo de um outro lugar e botou no ninho dela e chocou, e quando o bichinho cresceu, ele olha para aquele troço e ele diz, não, essa não é minha mãe, peraí, minha mãe é aquela lá. Da mesma forma como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias a deixará e no seu fim será insensato. É esse o indivíduo cujo coração não confia no Senhor, que ele não tem frutos, que pensava que tinha frutos. É o povo de Judá, que ia no templo, que lia o texto da lei, que oferecia sacrifícios, que dava os dízimos e ia adorar nos altos. Esperando que Deus retribuísse, ele diz, eu vou retribuir. Perfeitamente. Não como essa ave. Perfeitamente. Cada um vai receber ao final da vida exatamente aquilo pelo qual os botou. Você vai ser recompensado por Deus pelos ovos que você pôs, e é isso que Deus está dizendo aqui. O Senhor discerne perfeitamente e recompensa. Salmo 7, verso 9. Como é que a gente lida com esse coração? E eu estou terminando. Como é que resolve isso? Verso 12, verso 13 e verso 14. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso Deus. É Deus quem faz isso. E é quando eu reconheço que eu faço isso. É Ele quem resolve o problema do meu coração. E quando eu decido adorá-lo, então eu estou no caminho que eu vou colocá-lo no lugar que ele sempre esteve e nunca deixou de estar. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, na areia. É o texto aqui, vai ser apagado. Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor. É aí, esse é o pedido do profeta. Senhor, me cura. O Senhor é o problema, é a resposta melhor para o problema do meu coração. É o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que invade o meu coração. Cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. E ao invés de eu confiar em homens ou em deuses ou em divindades, eu simplesmente volto meu coração para o Senhor e dependo daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade. Tremenda porção das Escrituras essa. O problema de Judá não era só os pastores, nem apenas os profetas. O problema de Judá não eram os líderes apenas, era o povo. E essa igreja vai ser objeto de comemoração de 10, de 12, de 13, de 20, de 30, de 50 anos, na medida em que ela confia no Senhor e não permite que nenhum líder ensine aquilo que a palavra de Deus não diz, mas ensine apenas aquilo que a palavra de Deus ensina. Não é só o líder que é responsável por isso, ele é o mais responsabilizado, sem dúvida alguma. E é o primeiro a ser responsabilizado. Mas tem uma tarefa que é sua. E essa tarefa é que ande juntamente com os líderes sem fim.
Quando eu olho para um príncipe dos pregadores batistas do século XIX, Spurgeon, aquele homem tinha uma comunidade de quase 5.000 pessoas a quem ele pregava sem microfone. Já imaginaram? Ele ia num negócio e com os pulmões dele, um indivíduo que hoje tem um prédio lá em Londres, que talvez não abrigue 500 pessoas, e hoje não tem mais a expressão que tinha no século XIX. O que aconteceu? O que aconteceu lá é o que acontece na Europa, é o que acontece nos Estados Unidos hoje, é o que acontece no Brasil também. E eu posso perder a referência de quem eu devo depender, a quem eu devo adorar. Meu coração desnivelado, manchado e doente pode me enganar. Então eu volto para o Senhor e digo: Senhor, cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo. Eu lido com um problema do meu coração, lido com o problema da minha adoração. E é assim que eu queria ouvir lá no futuro, quando o pastor Marcos tiver mais 5 filhos, né? Marcos Samuel, não? É o Granconato? Piorou o negócio aí, hein? Então o negócio está feio aí. Aí eu ouvi da igreja dizendo: a nossa igreja é uma igreja tão forte que nós pregamos a palavra e ela checa para ver se tudo que nós dizemos de fato é assim, como os bereanos faziam. Eu queria orar com você, eu queria que você curvasse sua cabeça. Você tem um texto que diz que o homem vai receber do Senhor, que sonda adequadamente o coração, o respectivo fruto das escolhas que faz. O homem receberá do Senhor, que sonda perfeitamente o coração, o respectivo fruto das escolhas que faz. O meu desejo é que as escolhas dessa igreja sejam escolhas piedosas, alinhadas com a palavra de Deus, apoiando líderes fiéis como o que vocês têm hoje. Pai, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite pelo privilégio de participar de uma festa. Festa de um grupo que comemora 7 anos de ajuntamento. E, ó Deus, como é diferente o que esse grupo faz daquilo que Judá fez. Um grupo a quem o Senhor advertiu por 700 anos. Confiou no seu coração, nas alianças humanas. Mas, ó Deus, como é bom saber que essa igreja confia no Senhor e na sua palavra. E como disse o pastor Marcos aqui, o Senhor é a pessoa mais importante desse lugar. E é ao Senhor que devemos adorar. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Salva-nos e seremos salvos. Ó Deus, eu quero louvar o Senhor pela vida do pastor Marcos, sua esposa Isa, suas filhas. Pedir que o Senhor os abençoe com bênção sobre bênção, graça sobre graça. Encha o coração desse homem, ó Deus, de sabedoria, para que ele conduza esse povo no temor do Senhor. Ó Deus, encha o coração dos líderes dessa igreja de discernimento e conhecimento do Senhor e da sua vontade, para que continuem conduzindo esse povo de modo agradável a Ti. Ó Deus, nós pedimos que dê a esse povo, ó Pai, discernimento, que esse povo não imite Judá, mas cujo coração confia no Senhor e não fique dependente dessa área da vida desnivelada, manchada, adoecida, que é o nosso coração. Ó Pai, abençoa essa igreja e permita que muitas vidas sejam agregadas a ela.
Permita que ela seja marcante na comunidade onde vive. E permita que ela seja um testemunho vivo de quem tu és e do que o Senhor é capaz de fazer com um povo que se entrega às tuas mãos. Obrigado, Pai, pelo tremendo privilégio que minha família e eu temos desta noite participar dessa festa. Nós oramos gratos pela vida desse povo e eu particularmente entrego nas tuas mãos para que o Senhor continue fazendo obras ainda maiores na vida deles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.